do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós estamos celebrando a festa da Ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo ao céu. Ora, Nosso Senhor, uma vez tendo ressuscitado os mortos, Ele confirmou os seus discípulos, durante aqueles 40 dias que Ele permaneceu na terra, e após esse tempo, Ele subiu para junto do Pai, de onde Ele veio. E a festa de hoje, com essas leituras que nós acabamos de ler do Evangelho e dos Atos dos Apóstolos, nos apresenta uma perspectiva que nos dá o entendimento de como viver a espiritualidade da ascensão. Então quer dizer que a festa da ascensão ela tem uma espiritualidade toda própria. Porque ao mesmo tempo que esta festa nos conduz a uma dimensão contemplativa, a um desejo do céu, a um desejo de olhar para cima, para pensar em Deus, para procurar as coisas do alto. Também esta festa apresenta uma dimensão missionária, uma dimensão de vida ativa, uma dimensão de batalha. Quer dizer que a ascensão ela nos leva a esses dois elementos, a essas duas aparentemente contraditórias dimensões da vida cristã. De um lado, a dimensão contemplativa, de outro lado, a dimensão ativa. Ora, Nosso Senhor ali diz no Evangelho de São Marcos que aqueles que crerem farão tais sinais. Aí ele começa a descrever: pegarão as serpentes, tomarão veneno, não fará mal nenhum, expulsarão os demônios, curarão os doentes. Então esses são os sinais. Quer dizer que nós, uma vez compreendendo a palavra de Cristo, uma vez assimilando essa palavra de Cristo, nós fazemos uma decisão. A decisão quer dizer que eu creio. A fé, ela entra pelos ouvidos, como diz São Paulo, mas ela se instala pela obediência. Quer dizer o seguinte: à medida que eu ouço uma coisa, eu vou discernindo dentro do meu coração se eu vou obedecer aquilo ou não. Então por isso que muitas vezes na Escritura a gente fala em obediência da fé. Não é simplesmente ter fé. Como São Tiago diz, os demônios também creem e tremem. Então, além de eu crer, além de eu saber que aquilo é uma realidade espiritual, eu preciso obedecer à fé. Ou seja, eu preciso conduzir a minha vida de acordo com essa orientação espiritual. E a partir desse momento, eu sou capaz de fazer todos esses sinais. É como, mais ou menos assim que Nosso Senhor está querendo apresentar para nós no Evangelho. É claro que no começo da pregação do Evangelho, os discípulos realizavam aqueles sinais de uma maneira mais visível, uma maneira mais carnal, mais física. Então por isso que eles realmente pisavam mesmo nas serpentes, eles tomavam veneno e não morriam, como aconteceu com São João, por exemplo. Eles eram picados por serpentes venenosíssimas e não acontecia nada, como aconteceu com São Paulo. Na medida que o Evangelho foi progredindo, e que nós fomos tendendo a uma maior perfeição da igreja, essa maior perfeição da igreja conduziu as coisas num plano mais espiritual. Então hoje em dia, o veneno que eu tomo de uma serpente representa uma pessoa que me manda uma maldição, e aquilo ali não tem efeito na minha vida, porque essa serpente espiritual que está com essa pessoa, quer dizer, esse demônio que está ali,
ele não vai me atingir na medida em que eu estou revestido dessa obediência da fé. Então, quer dizer, quando o Senhor diz, aqueles que creem farão tais sinais. Então, crer significa escutar toda a fé católica que nos é transmitida pela igreja e aderir a essa fé e passar a viver na virtude da obediência dessa fé. E a partir daí, nós temos como realizar todos esses sinais no desenvolvimento da nossa missão de cristãos. Aí vai a missão de cada um. Um tem a missão de ensinar, outro tem a missão de ser um pai de família, outro tem a missão de ser uma mãe de família, outro tem uma missão de ser um bispo, outro tem a missão de ser um monge, não importa. Cada um na sua missão vai ter toda essa virtude que o Evangelho nos propõe, na medida em que essa pessoa aceitou seguir Jesus Cristo com toda a firmeza e com toda essa obediência da fé. Então isso aqui é o que a festa da Ascensão nos descreve, né, em relação à nossa vida ativa. Porque quando nosso Senhor subiu aos céus, Ele ordenou os apóstolos, ide pelo mundo e batizai toda criatura. Pregai o Evangelho e batizai. Pregai a toda criatura e batizai. Então essa ordem que nosso Senhor deu para os apóstolos e para a igreja foi o primeiro impulso missionário que faz com que a igreja anuncie o Evangelho e ao mesmo tempo faz com que a igreja santifique as almas por essa palavra do Evangelho. Essa santificação se dá pelo batismo. Então quer dizer, toda vez que um padre atende uma confissão, ele está batizando. Por quê? Porque aquela pessoa, uma vez batizada, não podia pecar mais. Né? Ela pecou uma vez, depois ela foi lá e batizou. Agora não peca mais. Porque ela está batizada, ela está santificada pelo batismo. Mas quando a pessoa não consegue viver aquele batismo, não se compromete com aquele batismo, ela peca de novo. E o que vai acontecer com essa pessoa? Deus, na sua misericórdia, não abandona aquela pessoa no inferno, mas ela envia o sacerdote que vai de uma segunda vez ou terceira vez dar ali, através da confissão, o perdão do pecado. E o perdão daquele pecado não é outra coisa senão um batismo espiritual que está renovando o batismo que ela já recebeu. Então você percebe como que se realiza a missão da igreja. Né? Tudo isso aí está descrito nessa palavra do Evangelho de São Marcos. Por outro lado, quando nosso Senhor estava subindo para os céus, né, os apóstolos ficaram inebriados. Né? Eles ficaram tomados com uma dimensão contemplativa. Porque a festa da Ascensão, de fato, nos convida a vivermos uma vida contemplativa. Né? Ou seja, quando nós vemos que nosso Senhor está subindo, nós desejamos o céu. E naquele momento que eles estavam vendo Jesus subir para junto do Pai, eles ficaram como que inebriados. Né? Foi mais ou menos como naquele dia da transfiguração. No dia da transfiguração, nosso Senhor estava reluzente, né, daquela divindade, e os apóstolos ficaram com sono. Mas aqui não é porque eles estavam cansados, estavam com sono, é porque eles estavam de uma tal maneira envolvidos pela delícia daquele momento, que eles começaram a dormir. Né? Quando você fica muito relaxado, você fica num ambiente muito delicioso, aí você, de repente, você está lá, você começa a cochilar. Né? Porque aquilo ali é delicioso, aquilo faz um tão grande bem para a alma, aquilo faz um refresco para a mente, e aquilo faz a pessoa se sentir tão à vontade, se sentir tão sublime, que ela começa a esquecer das coisas, esquece da vida, fala assim, não, eu vou cochilar aqui tá bom. Né? Foi o que aconteceu na Ascensão também.
a ponto de que eles ficaram tão inebriados com aquilo, que foi necessário que viessem 2 anjos do céu e repreendessem eles e dissessem: olha, vire Galilei, né? Quer dizer, homens da Galileia, o que vocês estão aí parados olhando para o céu? Porque Jesus já tinha entrado na nuvem e já tinha passado para lá, né? Para junto do Pai. E eles ficaram ali, não mexiam mais. Então foi preciso que esses anjos acordassem eles daquele sono, né? Daquele sono espiritual que eles estavam ali, e dissessem: olha, agora chegou a hora de vocês batalharem. Porque uma coisa é viver a delícia da contemplação do céu, das coisas de Deus, das coisas maravilhosas que Deus reserva para nós. Mas nós não podemos esquecer que nós estamos na igreja militante. Nós ainda não estamos na igreja triunfante. Nós estamos na igreja militante. Quer dizer que mesmo aqueles que estão fora do mundo para viver uma vida monástica, uma vida contemplativa, tem que estar na batalha. Tem que estar nos trabalhos, tem que estar na luta, né? Tem que estar nas orações de combate. Então quer dizer que essas pessoas já vivem assim. Imagine então quem vive no mundo. Imagine então quem está ali no meio do movimento, né? Do fluxo contrário que existe ali contra Deus. Quanto que aquela pessoa não tem que lutar? Então por isso que o anjo exortou aquelas pessoas com essas palavras. Falou assim, ó, não fiquem parados olhando para o céu. Ele vai vir da mesma maneira com que ele subiu. Então quer dizer o seguinte, que cada dia da nossa vida, a gente espera Jesus voltar. E como que a gente espera Jesus voltar? Fazendo a nossa parte. Se você não faz a sua parte, quer dizer que se Jesus chegar agora, você vai ficar envergonhado. Entendeu? Porque você vai dizer assim, nossa, você já veio! Nossa, e eu não consegui nem resolver o que eu precisava. Né? Então quer dizer que nós temos que estar sempre preparados. É isso que o anjo está dizendo aqui. Né? Nós estamos num combate, nós estamos numa luta. Então fique preparado, porque ele vai voltar. Né? Ou então você vai chegar o momento da sua morte e você vai dizer, nossa, mas já morri, não deu tempo de eu resolver, não deu tempo de eu me santificar, não deu tempo de eu fazer o que eu tinha que fazer. Por que não deu tempo? Porque você sempre adiou para o dia seguinte a sua conversão. Aí que está o problema. É por isso que o Evangelho aqui, né, e essa leitura dos Atos dos Apóstolos, se você for perceber nas entrelinhas, você vai encontrar uma repreensão. Agora, se Jesus repreendeu os próprios apóstolos porque eles não tinham fé, e os anjos repreenderam os próprios apóstolos porque mesmo no momento que eles estavam ali numa delícia de vida contemplativa, eles não tiveram equilíbrio de saber que aquilo já não era mais momento de ficar ali olhando para o céu, mas já era momento de começar a lutar. Né? Não era mais momento de ficar só lembrando das coisas boas do passado. Ah, eu tive um momento maravilhoso agora. Né? Tá bom, mas então agora vamos para frente. Agora vamos caminhar para frente. Por quê? Porque ele vai voltar. Ele não vai voltar no passado, ele vai voltar amanhã, depois da manhã. Né? Então a gente não pode viver do passado. A gente tem que viver do hoje que vai construir o amanhã, ou do amanhã que vai construir o depois da manhã. Né? Não é um construir utilitarista, mas é um construir porque eu faço o que Deus me manda agora. E aqui eu estou realizando a obra que Deus vai me dar para realizar até o fim da minha vida. Né? Então é isso que devemos entender, né? Em resumo é isso que nós devemos entender dessa solenidade da Ascensão. Numa mesma quinta-feira, Jesus estava no Horto das Oliveiras, se preparando para morrer. Né? Agora, assim como ele tirou força de dentro do seu coração para enfrentar a morte, numa outra quinta-feira, que é hoje, no mesmo Horto das Oliveiras, não mais à noite, mas em pleno dia de sol como agora, nosso Senhor subiu para o Pai, como que dizendo, eu fiz a minha parte, eu cumpri a minha missão. O dia que vocês forem condenados e chegar no inferno, ninguém vai conseguir dizer, ah, mas Deus não fez por nós o que a gente precisava. Não, ele veio aqui e ele fez tudo o que ele precisava.
Ele te deu todas as chances, Ele te deu todas as palavras, todo o entendimento, todos os sacramentos, todas as graças. Deixou ali, ó. Falou, agora a minha parte está feita. Agora é você que faz a sua. Entendeu? E depois, quando eu estiver lá, junto do Pai, eu preparo uma morada para você. Né? Mas você primeiro conquista essa morada aqui na terra. Né? Não espera simplesmente o céu, como fizeram os apóstolos, ficar olhando para cima. Não, isso está errado. Né? Ficar de braço cruzado esperando o céu chegar. Não pode. Mas também a gente não pode esquecer que para cumprir a nossa missão na terra, para que esses sinais maravilhosos aconteçam e a gente seja capaz de vencer o demônio, de vencer a doença, de vencer o fluxo do mal, então você tem que ter coragem de lutar. Né? Mas lutar como? Com as armas que Deus te dá, com as armas espirituais. E essas armas espirituais, como elas são espirituais, eu tenho força para usar essas armas espirituais se eu tenho a obediência da fé. Se eu não tenho a fé, nenhuma dessas armas chega na minha mão. E o demônio me vence, porque eu não tenho fé. Agora, se eu tenho a obediência da fé, eu vou ter um escudo, eu vou ter uma espada, eu vou ter um capacete, porque todas essas armas vêm pela fé. Então, que Deus seja bendito, que nosso Senhor hoje, subindo ao céu, olhe por nós de junto do Pai, e que nós tenhamos a vida contemplativa na proporção certa e tenhamos a vida ativa naquilo que podemos fazer para cumprir a nossa missão e chegarmos junto de Cristo na glória do céu. Amém.